O desafio da pandemia continua em 2021. Nós, do OAB no Ar, comunicação da OAB Santos, continuamos respeitando os protocolos sanitários, as medidas governamentais de restrições. Por isso, às vezes você vai ter reapresentações aqui e às vezes vai ter matérias inéditas. Na palavra da diretoria, a doutora Tânia de Sá fala sobre um importante evento organizado pela OAB Santos no direito previdenciário. Sérgio Guimarães conversa com Andréa Regina Gomes, que fala sobre a CAASP e seus importantes serviços nesse momento de pandemia. Na entrevista, Paulo Schiff fala com Henrique Pérez, um pacote anticrime e sobre o lançamento de seu mais recente livro. E Rodrigo Julião traz a palavra do presidente. Nesta edição do OAB no Ar, a palavra da diretoria vai ser dada pela diretora Tânia Sá e ela vai falar sobre um congresso que pode falar tudo desse congresso, menos que ele não tenha um tempo, que ele não tenha maturado o suficiente, não é, Tânia? Verdade. Oi, Paulinho, sempre um prazer ver essa sua alegria, esses seus lindos cabelos brancos, Paulinho. É o seguinte, agora falando sério, esse congresso, Novos Rumos do Direito Previdenciário, faz a emenda à Constituição que alterou a Previdência Social aqui no Brasil. Nós começamos a preparar esse congresso no ano de 2019, com duas comissões que nós temos, Estudos da Previdência e de Direito Previdenciário, mas com a coordenação do Sérgio Pardal, que todo mundo conhece, é um expert na matéria, e o Cacá Domingos. Convidamos, arrumamos 20 dias antes, iniciou-se o período mais trágico, né, o ano passado, da Covid, porque ele preparou em 19 para ser realizado em 20, era presencial, né? Vem gente presencialmente, viria, melhor dizendo, do Brasil todo. Bom, adiamos e agora faremos esse ano, se Deus quiser, agora dia 16 e 17 de abril, só que online, dentro da nossa plataforma, e nós estamos trazendo pessoas do Brasil todo, pessoas que são professores, são advogados especializados na matéria, são desembargadores. Depois eu vou ter oportunidade de falar sobre algum deles. Então, eu acho que esse congresso vai marcar a época. Eu convido vocês, ele é imperdível, certo? Não é só direcionado a advogados formados, estudantes de 4º e 5º ano, sindicalistas, pessoas que atuam na área trabalhista. Vocês vão ter matéria para todos, certo? Sendo que os estudantes pagam menos. Então, gente, ainda existem vagas, porque começa dia 16 de abril, seria 16, uma sexta-feira, o dia inteiro, e 17 até às 13 horas. Então, o convite aqui está feito, depois a gente vai dar os detalhes de como se inscrever, Paulo. 16 e 17 de abril, Congresso, os Novos Rumos do Direito Previdenciário, R$ 75 na inscrição para participação virtual do advogado, R$ 38,00 para o estudante. A inscrição pelo site oab.santos.org, não é isso? oabsantos.org.br. oabsantos.org.br. Você quer destacar algum palestrante ou você tem medo de esquecer alguém? Não, eu tenho aqui, olha, abre a conferência o doutor Wagner Balera, imagine, é doutor e mestre em Direito, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, escritor de livros e livros, é um expert na matéria. Então, ele vai abrir com a abertura, né? O tema nós deixamos a critério dele. Na sequência, nós temos Adriane Bramante, que é mestre e doutora também da PUC, e é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBEP. Ela vai falar sobre aposentadoria especial, extinção da conversão, são temas interessantíssimo. Depois nós temos o nosso querido Sérgio Pardal, que é professor universitário e mestre em Direito Previdenciário, implantação da idade mínima, que também é um aspecto muito controvertido nessa mudança que houve, né? A Viviane Massotti também, ela é advogada, palestrante, professora, regras permanentes, transitórias e de transição. Outro tema também, objeto de muitas dúvidas. Depois nós temos, no segundo painel, né, que vai ser presidido por mim, como presidente de mesa, o doutor Paulo Domingos, que é desembargador, Tribunal Federal da Terceira Região,
ele é também professor da Pontifícia Universidade Católica, e ele vai falar sobre a nova Previdência e o retrocesso social. E assim nós vamos indo. Tem vários outros, o Alex Sertão, que é auditor, esse é auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Piauí. Ele é diretor da fiscalização de atos do pessoal. Ele realmente é muito interessante, muito inteligente. Tive a oportunidade de conversar com ele. Ele vai falar sobre regras de transição para o servidor público, que também é abrangido nessa reforma, foi abrangido nessa reforma. O Fausto Baldo, ele vai falar da pensão por morte após essa mudança aí, essa mudança dessa emenda constitucional. E ainda temos vários outros. O Hermes Arraes Alencar, que é procurador federal em Brasília, atua nessa área. Tudo isso. A Priscila Simonato, que vai falar novas regras de pensão por morte, acumulação com os outros benefícios. Presidente do IAPE, né? Instituto de Previdenciário também. Tem a Fiorella Inácio, novos cálculos de benefícios por incapacidade e as incoerências no cálculo desses benefícios. O Felipe Balera, que também vai falar sobre aposentadorias voluntárias quando da regra de transição. No sábado, a gente inicia com Alexandre Schmalcher-Trages, que ele também é especialista em direito previdenciário, advocacia administrativa nas instâncias superiores. Gente, esse tema é importantíssimo. Muitos advogados só atuam na área administrativa. Eles não entram na área judicial, porque por vezes a área administrativa, por incrível que pareça, é mais rápida. Mas você tem que conhecer com mais profundidade como atuar na área administrativa. E ele vai falar sobre isso, o processo administrativo previdenciário e também nas instâncias superiores. Você sabe, a gente vai até o Supremo, né? Demora. E, finalmente, o Tiago Albuquerque, a atuação administrativa é mais vantajosa que a judicial? Na sequência, nós vamos ter esse questionamento. Vamos ver como é que são as conclusões. Terminamos com Malcolm Robert, que ele vem da cidade ele vem acho que da Paraíba. Ele fala no processo previdenciário judicial, como manejar recursos nesse âmbito dos juizados especiais. A Tatiana Fiore, principais temas previdenciários pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui ela vai dar um amplo aspecto da jurisprudência que vigora hoje no campo previdenciário nesses dois tribunais, o Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. É importantíssimo isso para o advogado. E, finalmente, no encerramento, nós temos o Fábio Souza, o que esperar do judiciário em tempos de desproteção social, à luz dos artigos 1º e 3º da Constituição, que são os fundamentos do Estado democrático de direito que o Brasil diz que é na Constituição. Portanto, Paulo, esse congresso vai fazer história. Nós conseguimos, obviamente, com a ajuda do Cacá Domingos, com o Sérgio Pardal, com as duas comissões de Previdência, Estudos de Direito Previdenciário, a Paula e a Samanta, que as presidem. Reunir esse pessoal não é fácil. Esse pessoal é super ocupado, eles dão palestras pelo Brasil inteiro e agora ainda, com essa possibilidade digital, o maior número ainda, né? Porque ele não se desloca, então ele fala para o Brasil todo, no escritório ou na casa dele. Então, realmente, gente, é imperdível. Vocês aproveitem que nós estamos, assim, ainda com vagas, mas eu tenho a impressão que essa semana, até o final da semana, vão terminar, melhor dizer. Então, 16 e 17 de abril, os novos rumos do direito previdenciário, congresso preparado em 2019 para acontecer em 2020, vai acontecer virtual em 2021, reúne os maiores nomes da área previdenciária do Brasil. 16 e 17 de abril, ainda tem inscrição pelo oabsantos.org.br. OAB Santos, isso, oabsantos.org.br, pelo aplicativo, os advogados que baixarem o nosso aplicativo, está lá também, já se inscreve direto. E é isso aí, gente, eu agradeço essa oportunidade, é muito, muito importante a gente divulgar isso. A facilidade hoje é muito grande, você vai assistir da sua casa, vai poder gravar, certo?
essas aulas, porque são verdadeiras aulas. Eu acho que é um momento que tem que se aproveitar. Sempre lembrando que conhecimento é uma outra arma do advogado. Tânia Sá, está dada a palavra da diretoria. Fica com a gente. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Andréa Regina Gomes, né, que é diretora da CASP e agora também é uma advogada aqui, atuante na cidade de Santos. E depois da pandemia, como muitas pessoas mudaram, migraram para outros lugares, né, a doutora também veio. Primeiramente, um prazer tê-la na nossa cidade, seja bem-vinda. E vamos conversar um pouquinho sobre a nossa Caixa, né? É isso aí. Doutora, antes de começar, a gente estava conversando fora do ar sobre essa questão do pouco conhecimento de advogados, e eu estava dando o meu caso, que os advogados têm da CASP, não é verdade? É isso aí. A Caixa de Assistência, ela faz parte do sistema OAB, né? Ela foi fundada em 1936, mas, infelizmente, a sensação que nós temos e tivemos nessa diretoria quando assumimos há 2 anos atrás, é que muito da advocacia não conhecia todos os benefícios que são fornecidos pela Caixa de Assistência, né? Então, embora faça parte do sistema OAB, seja quase tão antiga quanto a própria OAB, passa, na verdade, muito ao léu da advocacia de modo geral. A CASP acaba sendo utilizada pela advocacia, às vezes no momento de sufoco, só por conta dos benefícios pecuniários, que são vários, que são importantíssimos, mas a CASP é muito mais do que a questão só dos benefícios. Tá, a amplitude dela é muito maior, né? E hoje, o advogado hoje é uma profissão, pelo número de faculdades, número de colegas advogados e até a dificuldade econômica que o Brasil já vivia e já vive depois da pandemia, eles precisam muito, mas muito do auxílio que a CASP está dando, né? É isso aí. Nós temos no estado de São Paulo mais ou menos 420 mil advogados e advogadas inscritas, né? Então a gente fala de um número bastante grande de representantes da classe. Talvez o mercado não tenha possibilidade de absorver todo este número. E aí, por conta disso, que a gente vê, infelizmente, um número cada vez mais de advogadas e advogadas que procuram a Caixa no seu momento de carência, às vezes por conta de uma doença inesperada, de um infortúnio na família, né? Às vezes a mulher advogada no nascimento do filho. Nós temos agora um novo benefício, que é o da violência doméstica, que foi criado por essa gestão agora, e também muitas vezes procurado pelas advogadas que sofrem essa questão da violência doméstica, né, que é um assunto bastante delicado para a advocacia e muito caro às mulheres advogadas, e eu já parabenizo bastante essa gestão, porque está voltada tanto a Comissão da Mulher Advogada quanto a diretoria da Caixa a também fazer o abrigo, fazer a assistência dessas advogadas que sofrem a violência, né? Isso é algo muito importante e tem que realmente ser exaltado pela coragem, né? E não só de estar à frente, então se pronunciar e estar à frente numa situação, não ser omissa, e infelizmente isso não distingue cargo, profissão, questão social. A violência da mulher é algo tangível a qualquer classe social. Então, infelizmente, os casos são vistos assim de uma maneira gritante, e é muito importante estar isso. E sabendo que tem é bom saber, é bom ter o conhecimento. Hoje, com as redes sociais e com os aplicativos, fica muito mais fácil, muito mais próximo o advogado dos benefícios, né? Sim. O site da CASP é bastante intuitivo. Você, na verdade, entra e logo no início, na página inicial, já tem o setor de benefícios. Você clicando lá, você, na verdade, conhece de todos os documentos que são necessários e de todos os benefícios que a advocacia pode se valer, né?
Então, enfim, não só o mensal, como o medicamento, o odontológico, natalidade, este agora novo de violência. A gente tem um auxílio extraordinário, no caso, por exemplo, de uma cirurgia, enfim, do pagamento de algo que realmente é extraordinário naquele momento, né? Mas, infelizmente, nós temos nesse momento mais de 6 mil advogadas e advogadas vivendo do auxílio pecuniário da CAASP. Então, isto, na verdade, para a advocacia não é algo a se exaltar. Infelizmente, a CAASP, na verdade, cumpre o seu papel social, cumpre a sua função estatutária, mas, infelizmente, nós temos hoje, diante desse número enorme de advogadas e advogados, né, que estão inscritos no estado de São Paulo, mais de 6 mil vivendo, infelizmente, deste valor que a CAASP pode compartilhar, né, com a advocacia. É uma situação bem preocupante, né? E, na verdade, diante de tudo que está acontecendo, uma pandemia, a própria profissão passando por uma transição, onde você tem uma inserção eletrônica, hoje girando pelo mundo e ditando como é o comércio, como é a economia, e muitos de nós, advogados, que por exemplo, que já temos alguns anos de profissão, temos que transitar, fazer uma transição e aprender algo de proteção de dados, startups, e-commerce, todos esses nomes que para a gente, que somos antes da época do celular, soavam de uma maneira bem, e a gente tem que aprender. E o mercado não absorve todo mundo. E acaba sendo, não tem ação para todo mundo, e acaba a OAB fazendo o seu papel, mas é oneroso. Quer dizer, é toda uma equação difícil, né, de se aplicar. Com certeza. Acho que a pandemia mostrou também muito isso para a gente, né? Nós tivemos um auxílio que foi fornecido à advocacia, um auxílio extraordinário do sistema OAB-CAASP, que foi fornecido para mais de 36 mil integrantes da advocacia. Então, isso, se você pensar, na verdade, era um dinheiro que nós não tínhamos previsão, porque, afinal de contas, ele não era uma previsão orçamentária, ela não estava no sistema. Então, nós tivemos que nós enxugamos alguns setores de modo que a gente pudesse colaborar. Claro, algumas críticas aconteceram, mas, enfim, mas a gente nunca imaginou que um número tão grande de colegas e colegas fossem precisar deste auxílio. Nós tivemos mais de 36 mil pedidos direcionados à Caixa. É muita coisa, uma classe de órgão, né? E é realmente assustador, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. Eu quero te agradecer aqui pela presença. Imagina, eu que agradeço de verdade. E deixar um recado para a advocacia, se me for possível. A Caixa, apesar de cumprir a sua função estatutária com a questão dos benefícios, essa gestão está muito voltada a fornecer à advocacia meios, formas dela encontrar também alegria, descontração, lazer, eventos de esporte, né? Porque, como o nosso presidente da Avanzo diz, e aqui o nome dele já cumprimento todos os diretores da Caixa, ele diz que quanto mais a gente usar o setor de eventos e o setor de esportes, menos nós usaremos o setor de farmácia, por exemplo, ou as campanhas de saúde. Então, eu acho que eu deixo esse recado mesmo, né? É um momento difícil, é um momento em que a advocacia, mas acho que por uma questão que até pré-pandemia, a advocacia não se prepara, na verdade, e eu vejo muito isso nos pedidos dos benefícios, né? A gente, infelizmente, não sai preparado para economizar, para ter uma previdência privada, enfim, para ter um fundo no momento né? E aí, quando isso acontece, na verdade, e aí, mais na pandemia, acabou pegando todo mundo super de calças curtas, né? Mas a Caixa está aí fazendo e cumprindo seu papel, e foi um grande prazer. Eu agradeço muito pelo convite, cumprimento você, a OAB de Santos, na pessoa do Julião, e a OAB de São Paulo, na pessoa do Dr. Caio Augusto,
meu grande amigo, a quem eu rendo as minhas maiores homenagens. Muito obrigado. Obrigada. Em tempos de isolamento social devido à Covid-19, a Subseção Santos, através de sua diretoria, comissões e equipes de tecnologia e comunicação, estão dia a dia mais atuantes, trazendo importantes assuntos em debate através de lives nas principais redes sociais e disponibilizadas posteriormente no canal exclusivo da OAB Santos no YouTube. Assuntos institucionais da rotina judiciária, temas importantes como Porto, direito de família, meio ambiente e saúde têm pautado as lives que estão disponibilizadas para a sua consulta. Participe! O entrevistado é o advogado criminalista Henrique Pérez. Ele vai falar com a gente sobre alguns tópicos interessantes e muito importantes que foram modificados no pacote anticrime, que veio do Ministério da Justiça, mas que foi desidratado, adulterado, depenado no Congresso Nacional. O primeiro deles é sobre o estelionato, não é, Henrique? Sim, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com todos sobre esse assunto tão importante e que realmente é de interesse do povo. De fato, o pacote anticrime alterou diversas legislações em matéria penal, processual penal, lei de execução penal, entre outras. Mais especificamente sobre o Código Penal, o crime do estelionato ele sofreu uma alteração importante. O estelionato é um crime bastante comum, bastante corriqueiro, que lota as prateleiras dos fóruns por todo o Brasil. E a partir do pacote anticrime, dia 23 de janeiro de 2020, o estelionato deixou de ser uma ação penal pública incondicionada, ou seja, registrou o boletim de ocorrência, deve ter um processo, deve ter uma investigação, até um termo final, até uma sentença de um juiz dizendo se houve o crime ou não. A partir do pacote anticrime, obviamente, se esse delito não for contra empresas da administração pública, crianças ou adolescentes, idosos, o estelionato passou a ser processado mediante representação da vítima. Então, o que muda? Por vezes, a vítima ela sofreu um estelionato, sofreu um prejuízo financeiro, registra um boletim de ocorrência, mas durante o trâmite do inquérito, até mesmo do processo, o próprio réu procura a vítima e faz um ressarcimento, entra em acordo, pede desculpa. Então, qual é o sentido de dar continuidade nessa ação? Por vezes, a vítima ela ficou satisfeita com o seu ressarcimento financeiro e, nesse sentido, ela pode não exercer o seu direito de representação. Portanto, o estelionato, nesses casos tratados por mim, necessitam obrigatoriamente de representação da vítima. Então, entendo que isso foi um avanço, porque de fato vai desonerar situações que não precisariam mais de uma atenção, de uma decisão final do Poder Judiciário. Entre os outros pontos que você destaca, um deles é a prisão de custódia, o prazo da prisão preventiva, não é? Sim, essa questão ela tomou bastante tempo os nossos amigos, nossos colegas, porque, em razão do julgamento daquele habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal do sujeito conhecido como André do Rep. Então reacendeu essa questão se de fato a prisão preventiva tem que respeitar aqueles 90 dias trazidos pelo pacote anticrime ou não. Então veja só, vamos pegar aqui, fazer uma analogia rápida. O Paraguai, que é um país muito menos desenvolvido que o Brasil do ponto de vista econômico, tem uma legislação processual penal que prevê prazo para prisão preventiva. Então lá no Paraguai, o Código de Processo Penal paraguaio prevê a prisão preventiva é de tantos dias. No Brasil nós não temos isso. A prisão preventiva ela vai ficar de acordo com aquilo que o juiz entende que é suficiente. Então, no meu caso específico, já fiz defesas no tribunal do júri, que o réu ficou preso preventivamente por 5 anos e ao final foi absolvido. Então, é uma coisa que não faz o menor sentido. Portanto, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime, ele diz que a prisão preventiva deve ser revisitada, revista pelo juiz a cada 90 dias. E aí ele poderá renovar essa prisão preventiva ou não. Então, entendo que, obviamente, é uma medida
que está até relacionada com a dignidade da pessoa humana, a prisão preventiva não pode se estender indefinidamente, e também diz respeito aos interesses do próprio Estado, porque reduzindo a massa carcerária, os processos serão efetivamente mais céleres e, obviamente, o Estado gastará menos para manter aquela quantidade enorme de pessoas que estão presas cautelarmente. Então, entendo que essa alteração foi excelente. O ministro Marco Aurélio andou bem porque ele aplicou a letra da lei, nesse caso concreto, e aqueles que são detratores dessa questão, eles devem fazer questionamentos outros que não acerca desse habeas corpus, porque outros magistrados em instâncias inferiores deveriam ter verificado essa prisão, a manutenção dessa prisão, ou não. Então, entendo que foi bastante salutar essa questão de ter que rever a prisão preventiva a cada 90 dias. É um avanço. Temos um livro, Prática Processual Penal, direcionado aí aos novos profissionais que estão ingressando na área do direito penal, aos estudantes que estão se preparando para a prova da OAB. Henrique, obrigado pela entrevista aqui para o OAB no Ar. Boa sorte aí na continuidade da carreira e principalmente no lançamento do livro. Eu te agradeço. Um grande abraço a todos. Fica com a gente. Olá a todos! Hoje chamo a atenção de toda a sociedade e dos colegas de profissão sobre a necessidade da advocacia como essencial para que se faça justiça dentro de inúmeras situações. Falo isso pelo que está ocorrendo devido à crise da saúde com o Covid no Brasil. As pessoas e até empresas estão fazendo acordos extrajudiciais e contratos sozinhas, sem a presença de um advogado que lhes auxilie na base legal e defenda todos os seus direitos. Isso é gravíssimo, porque existe sim a má-fé para apressar acordos que só beneficiam quem já está devidamente informado sobre seus interesses. A OAB Santos traz essa situação a público como um alerta a todos vocês. Se de um lado vemos algumas facilidades de acesso a órgãos públicos para uma reclamação, um pedido de acordo, por outro, confiar apenas em tal facilidade pode ser um grande e em especial perda de direitos. Acordos extrajudiciais, contratos sem embasamento legal, pedidos de benefícios previdenciários sem qualquer esclarecimento a uma vida de trabalho, locador e locatário fazendo contratos de renovação sem informação das partes, são exemplos de como algumas pessoas e empresas estão se aproveitando da fragilidade que esta pandemia trouxe e a falta de informação. Por isso, destacamos aqui a importância da participação do advogado nessas negociações. Sabemos que o brasileiro tem o péssimo costume de se automedicar, com as piores consequências para o seu organismo. O mesmo acontece quando achamos que podemos entender os caminhos de um processo ou de um contrato. Quem sabe a dose que cura e a que pode matar é o médico. E quem sabe ler nas entrelinhas da legislação somos nós, advogados. O OAB Santos está ao lado da vida, em todas as circunstâncias. Não arrisque os seus direitos, procure sempre o seu advogado. Muito obrigado. Você acabou de conferir mais uma edição do OAB no Ar, o programa que traz para você tudo o que acontece aqui na segunda subseção do Estado de São Paulo.